I'm going to share tonight Eu vou compartilhar essa noite on the reality of how we can all walk. a realidade como todos nós devemos caminhar. Because this is not about a healing evangelist. E isso não diz respeito a um evangelista só. This is about sons and daughters Diz respeito a filhos e that filhas have the same Father, que têm o mesmo Pai, that have access to the same Holy Spirit that raised Jesus from the que dead. têm acesso ao mesmo Espírito Santo que ressuscita Jesus dos mortos. What you start with O que vocês começaram has nothing to do with what you finish with. não tem nada a ver com o modo como vocês vão terminar. Your stewardship A sua mordomia of Him dele is everything. é tudo. And I want to share from my heart, E eu vou compartilhar do meu coração. and I believe E eu creio que that Deus is going to anoint people tonight vai ungir pessoas hoje with great power. com grande poder. Great power. Com grande poder. We need great power. Nós precisamos de grande poder. We cannot afford to be a powerless church. Nós não podemos ser uma igreja que não se move em poder. I'm looking at powerful people E eu estou olhando para pessoas poderosas. because 0 plus God equals everything. Porque 0 mais Deus é igual a tudo. I'm looking at a people Eu estou procurando um povo that the devil is petrified. que o diabo fica petrificado quando os vê. Because if you find out who God's created you to be, Porque se você descobrir quem Deus te criou para ser, the devil is finished. o inimigo está acabado. The enemy brings fear. O inimigo traz medo. Vamos lá. Ótimo. Checando? Acho que cortou ele. Tá aqui não. Not anymore, Todd. Eu desapareci? Sim. Yes. Vocês podem me ver pelo menos? Desplugou? Não. Ele pega um de mão, não tem problema não, gente. Isso. Let's go for it. Yes. É isso, vamos lá. É tudo ao vivo, amados. Não tem problema nenhum, nós estamos em casa, né? É isso aí. I'm glad you're not religious. Estou feliz que vocês não são religiosos, viu? If you were religious, you'd be so mad right now. Se você fosse religioso, você ficaria tão bravo agora. I'm serious because there's no grace. É sério, porque não há graça. There's no grace in religion. Não há graça na religião. And there's no religion in grace. E não há religião na graça. None. Nenhuma. People get so mad As pessoas ficam tão about bravas little mistakes. que cometem erros. Diz a mim. Amados, me dá mais ele aqui, por favor. Só para ajustar. Pode me dar bastante dele, pode baixar o meu e o ganho também. Please. Can you hear me now? O dele? Então tá. Not yet. Yo. Check. You okay now? Not with you here. You can't no hear problem. me in the ears. Yeah, no, I'll Okay. go for it. Let's go. Okay. Are you sure? Yes. Yes? Yes, I'm Yes? sure. Yeah. I'll be close to you. Okay. Let's go. All right. Okay. There's no fear in love. Não há medo no amor. Perfect love casts out all O fear. perfeito amor lança fora todo medo. So if all fear is cast out in his perfect love, Então, se todo medo é mandado embora no seu perfeito amor, the fact that we're afraid o fato de nós termos medo means that we don't know his love. significa que nós não conhecemos o amor dele. I'm going to say that again. Eu vou falar isso novamente. Perfect love O perfeito amor casts out all fear. lança fora. The fact that we're afraid O fato de nós termos medo means that we do not know his perfect love. significa que nós não conhecemos o seu perfeito amor. It's simple. É simples. Love God
Amar a Deus all my heart, de todo o coração, all my soul, de toda a minha all alma, my mind, de toda a minha mente, all my strength. de toda a minha força. Love my neighbor Amar ao meu próximo as I love myself. como eu amo a mim mesmo. If I can't love my neighbor, Se eu não posso amar o meu I irmão, don't love myself. eu não amo a mim mesmo. If I don't love myself, Se eu não amo a mim mesmo, I don't know his perfect love. eu não conheço o seu perfeito amor. It's simple. É It's simples, not complicated. não é complicado. God so loved the world Porque Deus amou o mundo de tal maneira that he gave his one and only que Ele son. deu o seu Filho unigênito That whoever, para que qualquer, you hear that? vocês estão ouvindo? It's not about being the one that we're predestined. Não é aquele que é predestinado, It's not about the ones that God picked. nem aquele que Deus escolheu, It's the ones that make a decision. são aqueles que tomam uma decisão. It's not about denomination. Não diz respeito à denominação, It's not about Calvinism, nem sobre calvinismo, Arminianism, nem arminismo or anyism. ou qualquer ismo. It's about Jesus. Diz respeito a Jesus. Are you with me? Vocês estão comigo, amados? Let's keep this very Então simple. vamos manter as coisas simples. Jesus Christ is Lord and King. Jesus Cristo é Senhor e Rei. He's Lord. Ele é Senhor. Many people know him as Savior, Muitos conhecem Ele como Salvador, but many people do not know him as Lord. mas muitos não o conhecem como Senhor. He saved me, Ele me salvou and now he leads me. e agora Ele me guia. Lord means leader, master, teacher. Senhor significa mestre, aquele Every- que ensina, aquele que guia. Everything that he Tudo says que Ele diz is mine. é meu. Is mine. É meu. No matter what. Não importa o que seja. He has given me an inheritance. Ele me deu uma herança. When I read the book, Quando eu leio esse livro, when I read this, quando eu leio isso, I read a love letter eu leio uma carta de amor between my Father entre o meu pai and me. e eu. I do not read something Eu não leio algo that shows me how bad I am. que me mostra quão mal eu sou. I read the truth of the Word of God, Eu leio a verdade da palavra de Deus and the mirror is the cross. e o espelho é a cruz. And I see my value. E eu vejo o meu valor. I see how much He loved me, Eu vejo o quanto Ele me ama, that He gave His Son for me. que Ele deu seu filho por mim. I say this everywhere I go, E eu digo isso em todo lugar que eu vou. because the devil's number one whisper Porque o sussurro número 1 do inimigo is you're worthless. é que você não tem you're valor never gonna be e que você anything. nunca vai ser nada. Satan is the father of lies. Diz a palavra que ele é o pai das mentiras. You're worth it Você vale a pena, because Jesus Christ você é digno was porque the Jesus payment Cristo foi o for pagamento each and every one of us. para cada um de nós. For the world as a whole, Porque o mundo, but for each of us individually. ele é para o mundo todo, mas também para nós individualmente. Watch. Veja, To be filled with the fullness of God. ser cheio da plenitude de Deus. How many of you would like to be filled with the fullness of Quantos de God? vocês gostariam de ser cheios da plenitude de Deus? How big is God? E quão grande é Deus? How big? Quão grande Ele é? Infinitely big. Infinitamente You grande. can't describe how big He Você não is. pode descrever o quão grande Ele é. And He wants to fill you with all of His fullness. E Ele quer encher você com a plenitude dele. Not some of it, Não all of it. uma parte, mas tudo. Are you with me? Vocês estão comigo aqui? I need you to hear this. Eu preciso que eles escutem isso. To be filled with the fullness of God Ser cheio da plenitude de Deus is to know é saber the love of God que o amor de Deus that is in Christ que Jesus. está em Cristo Jesus. So in order for me to be filled with that fullness, Então, para que eu seja cheio com essa plenitude, I have to know eu tenho que saber the love of que God o amor de Deus that is in Christ que Jesus. está em Cristo Jesus, It's all about love. tudo diz respeito ao amor. By this, Por isso, they will know eles vão saber that you que você are my é meu disciples discípulo because of your por causa do seu love for one another. amor uns pelos outros. It's a completely different world. Então, um mundo completamente diferente. We walked around Lapa last night. Nós andamos lá na Lapa And na noite everybody's passada. lost. E todo mundo está perdido. Everybody's broken. Todo mundo está quebrado. And everybody's looking for love in the wrong E place. todo mundo está procurando amor no lugar errado. You are what they are looking for. E é vocês que eles estão procurando. But fear Mas o medo has overwhelmed the church. inundou a igreja. And we want to stay away from that E a gente quer se afastar disso so that we can have conference. para que a gente possa ter conferências. I'm just saying. Só estou dizendo, tá, gente? If you see how loved you are, Se você vê o quão amado você é, His perfect love o seu perfeito amor will cast out all of your fear. mandará embora todo o medo. How many of you would like to not be afraid anymore? Quantos de vocês gostariam de não ter mais medo?
Fear is tiring. It's tiring. Makes you tired. O medo te cansa, ele é cansativo demais. Fear is exhausting Ele é exaustivo, because you weren't created to fear. porque você foi criado por medo. You were created to be loved. Você não foi criado por medo, mas para ser You were amado. created to know love. E para conhecer o amor. You were created to express E love. para expressar amor. This is really easy. Isso é realmente fácil. This is an open book test. Isso é um teste de livro aberto, de consulta. The questions and statements that I'm asking you As perguntas e as declarações que eu estou pedindo para are right in vocês front of you. já estão na sua frente. God so loved the world. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. God did not so damn the world. E Ele não ficou bravo com o mundo. Why do you think Por que você acha que? one of the number one swear words Porque uma das primeiras palavras de in declaração the whole world em todo o mundo are God damned? é, né, de quando você amaldiçoa, né? I didn't just swear Eu não falei nada de amaldiçoar, because I haven't for 21 years. porque eu não fiz isso há 21 anos. Não faço isso há 21 But anos. one of my favorite cuss words, Mas uma das palavras que eu mais falava de maldição, profanity, de profanas, was God damned. danoso seja Deus. É uma expression em inglês, né? Jesus Christ. Ou Jesus Cristo. Why do you think the enemy has put that into the mouths of people? E por que você acha que o inimigo colocou isso na boca das pessoas? Because there's no power in Buddha damn. Porque não tem nenhum poder em Buda There's no power in Muhammad damn. e nem em Mohammed. God so loved the Porque world Deus that he amou o gave mundo his de tal son. maneira que Ele deu o seu Filho. God didn't so damn the world that he gave his one and only son. E Deus, He didn't damn the world. He didn't Ele não condemn the world. condenou o mundo. Ok. Are you guys here? Vocês estão aqui? You're like, there's a preacher that's cussing in our church. Aí vocês estão falando, tem um pregador que ele está amaldiçoando a nossa igreja aqui, falando os outros nomes, né, de outras coisas que ele está dizendo. I'm pointing out something Eu só very estou obvious. apontando algo muito óbvio. The enemy has put that in the language of culture. O inimigo colocou isso na linguagem da cultura Why normal. don't people say Buddha Por que as pessoas não falam Buda, or Hare Krishna ou Hare Krishna, or Muhammad? ou Mohammed? Why? Por quê? Because there's no power in it. Porque não há poder nisso. There's power in the name of Há Jesus. poder no nome de Jesus. There is power in the name of Jesus. Há poder no nome de Jesus. There is power in the name of Jesus. Há poder no nome de Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Pra cadeias quebrar. Ah, Brazil is so O sweet, Brasil é so tão sweet, doce. so sweet. É bom demais o Brasil. I want every one of you to walk in great power. E eu quero que todos vocês andem em grande poder. I want every one of you to walk in the depth of prophecy. E eu quero que vocês andem nas profundezas da I profecia. want every one of you to walk in the E que miraculous. todos vocês andem nos milagres. I want your kids to be equipped with supernatural power. E eu quero que seus filhos sejam equipados com poder sobrenatural. And kids don't get a junior Holy Ghost. E as crianças não recebem um Espírito Santo Júnior, tá, The amados? same size Holy Spirit that Jesus Christ had. É o mesmo tamanho do Espírito Santo que Jesus Cristo tinha. The same Holy Spirit that raised Jesus from the dead O mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos. dwells in you. E ele habita em você. What are you doing with him? O que você está fazendo com ele, hein? Are you just hanging out at church with him? Você está só participando da igreja com ele? Because he wants to go with you out there too. Porque ele quer sair com você lá fora também. Nobody told me about Jesus for 34 years. Ninguém falou para mim de Jesus por 34 anos. How many of you have never heard my testimony? Quantos de vocês nunca ouviram meu testemunho? Levanta a mão, por favor. Wow. Uau. Where have you been? Onde vocês estavam, gente? Just kidding. Tô brincando. Just kidding. First, I want to say this before we get Primeiro started. eu quero falar isso antes da gente começar, tá? I believe that the Lord spoke to me today, Eu acredito que o Senhor falou comigo hoje. and I believe that we are supposed to pray E eu acredito que nós devemos orar for impartation, por transferência,
We're supposed to pray for a fresh para uma fresca, outpouring of the Holy com um Ghost. derramar fresco do Espírito Santo. I believe that God is going to anoint people E eu creio que Deus vai ungir pessoas, to where your cup is neither half full mesmo que a sua taça esteja pela metade or half empty, ou esteja metade cheia, but your cup will mas overflow. ela vai transbordar. Christianity is not to be boring. O cristianismo não deve ser chato, queridos. It's the most exciting experience on the planet. É a experiência mais empolgante do planeta. You are created to deliver. Você é criado para libertar. God wants to use you to deliver demons. Deus quer usar você para libertar demônios. He wants to use you to cast out devils. Ele quer que você expulse demônios, He wants to use you to heal the sick. que você cure os enfermos. He wants to listen. Me escute. The Bible says these signs will follow them that believe. A Bíblia diz que esses sinais seguirão aqueles que creem. Guess what the first sign of a believer is? Qual é o primeiro sinal de um crente? They cast out devils. Eles expulsam demônios. No, wait, hold on. Não, espera aí. Imagine if church membership, Imagine se a membresia da igreja, you said, I want to join the church. e você fala assim, para entrar na And igreja, they said, okay, but we have one thing first. eu quero entrar na igreja, então nós temos uma coisa para você fazer. And they bring a demon-possessed E eles te man out. trazem um homem endemoniado. And they say, okay, Eles falam, ok, cast it out. expulsa esse demônio aí. And you're like, E okay, você, ok, in Jesus' name, no nome de Jesus, get out. saia. Oh, welcome to the church. Ó, bem-vindo à igreja, agora sai membro. Oh, no, 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 you No. don't see. Você não vê. Look, in Mark 16, when Jesus is talking to the church, Em Marcos 16, quando Jesus está falando com a he igreja, says, these signs will ele follow fala, them that esses believe. sinais seguirão aqueles que creem. He says, in my name they will cast out No meu demons. nome expulsarão demônios. You are created by God in his image. Você é criado por Deus à sua imagem. When you got born again, you came back to the very image of who you're created in. E quando você nasceu de novo, você entrou na imagem de que você realmente foi criado para You ser. became a brand new creation. E se tornou nova criação. Old things passed away. Behold, all Todas- things became new. Todas as coisas passaram, eis que You- tudo se fez novo. You have been given weapons. E foi te dado armas. In a war, if you didn't pick up your weapon, E em uma guerra, se você não pega suas armas, it would be trouble. vai ter problemas. And in 2 Corinthians chapter 10 verse 4, Em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, God says that you have weapons. diz que vocês têm armas. Guess what those weapons are? Sabe quais armas são? Truth. Verdade. Guess what truth does? Sabe o que a verdade faz? Sets you free. Te liberta. Guess what freedom does? Sabe o que a liberdade faz? Sets other people free. Liberta outras pessoas. You've been saved. Você foi salvo, You've been filled. você foi cheio. And tonight I believe you'll be commissioned. E nesta noite eu creio que você será Where God comissionado. will use you Porque Deus vai te to usar set people para free. libertar pessoas. You will set the captives free. E vocês libertarão os You cativos. will set your family free. Vocês libertarão suas You famílias. will cast out demons. Vocês expulsarão demônios. You will heal the sick. Curarão os enfermos. You will cleanse the lepers. Limparão os leprosos. You will raise the dead. Ressuscitarão os Because mortos. it's part of the same Porque é commission. parte da mesma comissão. Why would I be afraid? Por que eu teria medo? God is for me. Deus é por mim. He lives in me. Ele vive em mim. He's not some puny God. Ele não é um Deus puritano. He is God that created everything. Ele é o Deus que criou todas as coisas. He humbled himself, Ele se humilhou, came here in the form of a man, veio em forma de homem, paid the price to redeem you back from the pit, pagou o preço para te redimir do túmulo and he calls you his own. e ele te chamou de dele. And the second that you say, I do, E no segundo que você disse sim, eu aceito, he says, I am. ele disse eu sou. Now I'm one with him. Agora eu sou um com The ele. devil is petrified E o inimigo fica petrificado that you would actually believe se this. você realmente acreditar nisso. When you look in the mirror, Quando você olha no espelho, you should all see the same thing. vocês todos deveriam ver a mesma When you coisa. look inside of your Quando eyes, você olha dentro dos seus you olhos, see the mystery that's been você revealed. vê o mistério que tem sido revelado. That is Christ in us, the hope of Que é glory. Cristo em nós, a esperança da glória. There is glory inside of you. A glória dentro de você
that people are waiting to get a glimpse of. que as pessoas estão esperando para ter só um relance. And fear masquerades itself as wisdom. E o medo se mascara como se fosse sabedoria. While people are dying in the street, Sabe, as pessoas estão morrendo nas ruas, trying to find out who the real God is. tentando saber quem é o Deus verdadeiro. People are wrapped up in parties E eles são raptados para festas and twisted, sin-filled lives e vidas totalmente bagunçadas, cheias de pecado, because they haven't tasted and seen porque eles não provaram e viram that He is que good. o Senhor é bom. God is good. Deus é bom. He's better than good. E Ele é melhor do que bom. God is great. Deus é grandioso. And He lives in E you. Ele vive em você. And He wants to have His way in you. E Ele quer ter o caminho dele em você. We are ambassadors Nós somos embaixadores of another world. de um outro mundo. You are kingdom ambassadors. Vocês são embaixadores de um reino. How many of you ever listened to Miles Monroe? Quantos de vocês já ouviram Miles Monroe? That man had a revelation of kingdom like nobody else. Aquele homem tinha uma revelação de reino como ninguém mais. I would read his books Eu li os seus livros and go, oh my e gosh, falava, ah, meu Deus, this guy, esse cara, he really had a revelation of ele the kingdom. realmente teve uma revelação do reino. Do you know what kingdom means? Sabe o que reino Do you know what significa? it means? Sabe o que It significa? means the dominion of a king. Significa o domínio de um rei. The dominion, O domínio, the dominance a dominância of a king. de um rei. And you have given yourself E você se deu to a kingdom, a um reino and it's not of this world. e não é desse mundo. Jesus said Jesus disse, in Romans 14:17, Romanos 14:17, the kingdom of God o reino de Deus is not meat or drink. não é comida nem bebida, However, it is mas righteousness, retidão, peace, paz and joy e alegria in the Holy no Ghost. Espírito Santo. So the kingdom is in the Holy Ghost. Então o reino está no Espírito Santo. You have given yourself E você se entregou to the king, ao rei. and the king wants dominion, E o rei quer domínio complete dominion. completo. He doesn't settle for second. Ele não quer por ficar em He segundo lugar. only takes first Ele place. só toma o primeiro lugar. Anything outside of that E qualquer coisa fora disso is idolatry. é It idolatria. doesn't matter what it Não is. importa o que seja. Jesus wants to have full dominion, Jesus quer ter domínio completo. and He wants you to know it, E Ele quer que você saiba and He disso. wants you to know how for you He is. E Ele quer que você saiba o quanto Ele é por você He is not against e you. não contra você. He is against everything that separates you from His love. Ele é contra tudo que te separa do amor dele. And sin separates people from His love. E o pecado separa as pessoas do amor dele. He is not against sinners. Ele não é contra pecadores. He is against sin, Ele é contra o pecado. because sin is simply the separation of His love. Porque o pecado é simplesmente a separação do seu amor. And when you fall in love with E Jesus, quando você se apaixona por Jesus and you start to see the inheritance e você começa a ver a herança that He's given you, que Ele te deu, you realize that you are a joint heir with Him. você se dá conta que você está junto com Ele. See, when I look at the Old Testament, Quando eu vejo, você é um cordeiro com Ele. Quando eu olho no Antigo it's Testamento, describing God that loves us so much, descreve um Deus que nos ama tanto, but man continually chose man instead of God. mas o homem continua escolhendo o homem ao invés de Deus. Moses Moisés represented God to the people, representava Deus para as but pessoas. God did not just want to go through Moses. Mas Deus não queria ir só para Moisés. God wanted to come straight to the people. Ele queria ir diretamente a cada uma das pessoas do povo. But they said, Moses, you talk to God lest we die. Então eles falaram, o povo, Moisés, fala você com Deus porque vamos morrer. Bad move. Movimento errado. Not a good move. Não foi Why? um bom movimento. Por quê? That now opened us up to the law. Agora isso nos abriu para a lei. And God said, okay, E Deus falou, ok, they want to go through you. eles querem ir através de Moses, você. here are my laws. Então Moisés, aqui estão minhas leis. You have 10 commandments Você tem 10 mandamentos and 613 laws. e 613 leis. And if you want to be right with me, E se você quer estar reto you diante de have mim, to obey all of them, você tem que obedecer a todas elas, missing none of them. não errando em nenhuma. Because I'm holy Porque eu sou santo and I'm perfect. e perfeito. And if you want to be right with me your way, E que você, se você quiser estar reto diante de then mim you da sua must forma, obey everything I você put tem before que you obedecer tudo que eu coloquei diante de ti. and not go to the left or to the E right. não ir desviar nem para a direita nem para a esquerda. Because that
is what it's like to try to be holy in your own strength. Porque isso é o que é tentar ser santo na sua própria força. God had mercy on us, Deus tem misericórdia em nós and He sent His one and only Son. e Ele manda o seu único filho, Jesus Christ Jesus Cristo, walked out 613 laws andou nas 613 leis and 10 e nos commandments 10 mandamentos in our stead. no nosso estado, Jesus, no nosso lugar. fully God, Jesus, fully completamente man, Deus, completamente homem, humbled Himself, se humilhou, became a bondservant, se tornou servo and was tempted at all e points, foi tentado em todas as coisas, yet without sin. sem contudo pecar. Why did He do that? Por que ele fez isso? Because Moses was given the law. Porque a Moisés foi dada a lei. In order for us to come into the new covenant, E para que nós pudéssemos entrar na nova aliança, somebody had to walk out the old covenant. alguém tinha que andar na antiga aliança. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? Yes or no? Sim ou não? Okay. Ok. The old covenant A antiga is aliança what you had to do é o que você tinha que fazer to be. para ser. The new covenant A nova aliança is what Jesus did é o que Jesus fez for you to be. para você ser. The old covenant A antiga aliança is what I have to do through performance é o que eu tenho que fazer para performance, in order to be accepted. para que eu seja aceito. The new covenant, A nova aliança, actually, it's the last will and testament. na verdade, é a última parte do Do you testamento. know what a testament is? Sabe o que é um testamento? Do you know what a will is? Sabe o que é In America, um testamento, uma herança? if you have an uncle that passed away, Se você tiver um tio que morreu and that uncle was a multi-billionaire, e esse tio é um multimilionário and you were one of 3 people e você é uma das 3 pessoas that received the que inheritance, recebe a herança, in order for you to receive para it, que você receba, you have to go to the reading of the will. você tem que ir lá para a leitura do testamento. When you go to the reading of the E will, quando você vai para essa leitura, they then distribute to you what is yours through inheritance. então eles distribuem para você aquilo que é a tua parte da herança. The new covenant A nova aliança is the last will and testament. é o último leitura do testamento. And when I read it, E quando eu leio, I am going to the reading of the will eu vou ler a vontade on dele, what someone else paid a dear price o que alguém pagou um alto preço to give to me. para me dar. And when I read that, E quando eu leio isso, I find out what is rightfully eu mine. descubro o que é meu por direito. We don't get this. Nós não entendemos Because isso. if we do, you'd be way more hungry to look at the Bible than you are. Porque se você entendesse, você ia ficar mais faminto para ler a Bíblia do que I'm você é telling geralmente. Estou falando de Every verdade. counseling session would be over Todo o aconselhamento acabaria, because you'd meet the counselor. porque você encontraria com o conselheiro, Over. sempre. And every time you try to remind the counselor E todas as vezes que você quisesse lembrar o conselheiro about the things that you wished were never done to you, das coisas que você nunca queria ter feito para você, the heavenly counselor, the Holy o Spirit, conselheiro dos céus, o Espírito Santo, would say, no, no, no. diria: não, não, não. That one was crucified. Aquele ali já foi crucificado. You no longer live there. Você não vive mais lá. You live here. Você vive aqui, ó. This is the new you, Esse é o novo você. and this is who you really E are. isso é quem você realmente é agora. And you would say, yes, but I keep thinking about these Aí things. você falaria: mas eu ainda continuo pensando nessas coisas. And the heavenly counselor, Holy Spirit, E o conselheiro do céu, o Espírito Santo, would say those things do not exist anymore. diria: essas coisas não existem mais. When you became born again, Quando você nasceu de novo, old things passed away. as coisas velhas All passaram. things become Tudo new. se fez novo. That is the old man that's dead and crucified. Esse é o velho homem que está morto e crucificado. This is the new you, E esse é o novo você. and this is what belongs to E é you. isso que pertence a você. That stuff Essas coisas doesn't belong to não you. pertencem mais a It's você. underneath of the blood of Estão Jesus debaixo do Christ. sangue de Jesus Cristo. This causes great confusion. Isso causa grande confusão. I promise. É verdade. I did so many horrible things. Eu fiz tantas coisas horríveis. I lived a twisted life and hurt so many people. Eu vivi uma vida tão bagunçada e machuquei tantas pessoas. And when I was 34 years old, Mas eu tinha 33 anos de idade. Jesus didn't just forgive me, Jesus não só me perdoou, he forgot what he ele forgave. esqueceu o que ele perdoou. I'm sorry, but this is the missing link. Desculpe, mas esse é o link Oh, I perdido. promise you. É de verdade, queridos. You tell me what Jesus' blood didn't cover. Me fala aí o que realmente o sangue de Jesus cobriu. We don't have a revelation of that blood, Nós não temos a revelação desse sangue, but we have a revelation of our feelings. mas nós temos a revelação dos seus sentimentos. And we become a people that walk by sight and live by feelings Nós nos tornamos um povo que anda por vista e por sentimentos, instead of living and walking by faith. em vez de andar e ver pela fé. I promise. É verdade. This makes people angry E isso faz as pessoas ficarem bravas. because I think a lot of times people want to be cuddled
They want to be cuddled. They want to be held. Eles querem ser muitas das pessoas abraçados. And they want to be told everything's going to be E okay. eles querem ser cuidados de forma como tutores que te falem tudo o que Everything's deve fazer. Tudo está already bem. okay. Tudo já está bem. Either the blood of Jesus was enough Se o sangue de Jesus foi suficiente or it's not. ou não. And if it's not, E se não, you're going to be dwelling in a past that doesn't exist in the Father's eyes. você vai ficar habitando um passado que não existia aos olhos do Pai. You should be happier about Você that. devia estar feliz sobre isso. I know. I Eu get sei. one hallelujah. Eu tive um aleluia. I get a pastor that's shaking his head like this. Tem um pastor que está balançando a cabeça assim, And I get a bunch of people that go, e um monte de pessoas que estão assim, ó. it's the weirdest thing. É a coisa mais estranha. I'm talking about the Eu gospel. estou falando do evangelho. This is the glorious gospel that we've all said yes to. E esse é o glorioso evangelho que todos nós falamos sim. Did Jesus pay a price to let you the same? To Jesus keep you the pagou um same? preço para você ficar o mesmo? Não. Look, God's goodness. Veja, a bondade de Deus. When we say yes to God, Quando nós falamos sim para Deus, He'll take you as you are. Ele vai te pegar como você está. But grace demands change. Mas a graça demanda mudança. Grace without transformation is demonic. Porque a graça sem transformação é demoníaca. All right, I'm coming down there. Ok, eu vou descer, hein, gente? You okay? Can you grab my Tudo stuff? bem? Segurem minhas coisas, por favor. Yes, I was going to do that. Eu ia fazer isso também. Was easier. How are you going to get that, buddy? Como é que vocês vão pegar Look, aquilo that's lá? way over there. What are you Não, going não to tem do? problema. É. Não. Agora tem que tirar os copos separados, acho. Hein? You guys okay? Vocês estão bem, gente? Is this too much? É muito para vocês? I'm a simple guy. Eu sou um cara simples. I believe that I found in my Bible Eu acredito que eu encontrei na minha Bíblia, in 2 Corinthians chapter 11, em 2 Coríntios capítulo 11, Paul said this. Paulo disse isso, ó. He said, "Oh, that you would bear with me in a little foolishness." Ah, se vocês entendessem comigo essas pequenas He coisas. called it foolishness. Ele chamou de tolices até. It's kind of weird to É meio have that in estranho scripture, ter isso nas escrituras, but it's a big deal. mas é algo muito importante. Because if you don't see this simple truth, Porque se vocês não verem essas simples verdades, you're going to believe lies for the rest vocês of your vão life. acreditar em mentiras pro resto das suas He said, vidas. "Oh, that you'd bear with me in a little Ah, foolishness." se vocês entendessem comigo essas pequenas tolices And indeed you do bear with me, e estivessem realmente comigo nisto, for I have betrothed you porque eu provei vocês to one husband. e os direcionei Oh, a um Jesus. só marido. Jesus is the bridegroom, E Jesus é o noivo and we are the bride. e nós somos a noiva. See, this is the most beautiful part of E essa é a parte mais linda das escrituras. You're set up for marriage. Você está sendo ajustado para um casamento. People are like, that's just weird for a man. Ah, é muito estranho isso para um homem. Well, the Song of Solomon is going to really make you angry. E cantar Salomão talvez te deixe até bravo, viu? But it's the description of the bridegroom. Mas é a descrição do Can you noivo. tell me where he is? Me diga onde ele está. Where is my beloved? Onde está o meu Tell me amado? when he's coming. Fala quando ele está Tell him I'm vindo. waiting for him. Fala que eu estou esperando por ele. It's so amazing. É tão It's maravilhoso. the intimacy of Christianity. É a intimidade do cristianismo. God didn't pay a price to have you be a concubine. Deus não pagou um preço para você ser só uma concubina. Where a concubine would share one night with the king once a year. A concubina participa de uma noite uma vez You're no ano not a com o rei, concubine. mas você não é uma You're a concubina. bride that is Você é uma making herself noiva ready. que está se preparando. Stop listening to the enemy. Para de ouvir o inimigo. The father of lies. Ele é o pai das He's a mentiras. liar and he's lied from the beginning. Ele é um mentiroso e o é desde o There's no princípio. truth in him. Não há verdade nele. And he constantly counsels the church. E ele constantemente aconselha a igreja. Constantly. Constantemente. He's whispering always. Ele está sussurrando But sempre. because we don't know the bridegroom's voice, E porque não conhecemos a voz do noivo, we listen to the stranger. nós ouvimos ao estranho. And he gets away with murder. E ele vem com assassinato. And he produces hate. E ele produz ódio. Unforgiveness. E falta de perdão. And bitterness. E amargura. And jealousy. E ciúme. Anger. E raiva. And malice. E maldade. And rage. E raiva. And we think it's okay. E a gente acha que está tudo bem. It's Christian immaturity at its finest. E é imaturidade cristã. And it's not acceptable.
E não é aceitável. God created you. Deus te criou. When you got born again, you became a brand new you. Quando você nasceu de novo, você se tornou completamente novo. And in 2 Corinthians chapter 11, Em 2ª carta aos Coríntios, he says, capítulo 11, I betrothed you. ele diz: eu os guiei, os I preparei. set you up for Eu os marriage. preparei para o casamento, One husband para um marido, as a chaste virgin. como uma virgem A virgin means you've never been with Imaculada. anybody before. que nunca esteve com alguém antes. And the beauty of Calvary E a beleza do Calvário is when I get born again, é que quando eu nasci de novo, God sees me Deus me vê as if I've never had another lover. como se eu nunca tivesse tido um outro He amor. sees me as a chaste virgin. Ele me vê como uma virgem One imaculada, that's never been with uma the world nunca que before. esteve com um homem antes. But the problem is we don't see ourselves that way O problema é que nós não nos vemos dessa forma, because we keep visiting our mistakes. porque nós continuamos visitando nossos erros, We live in guilt, temos culpa, shame, vergonha, condemnation, condenação, and we're constantly being tutored by the e stranger. constantemente nós somos mexidos pelo estranho. But God said, Mas Deus diz: I desire to present you as a chaste virgin eu desejo apresentá-vos como uma virgem imaculada to Christ. para Cristo. And he says this, Paulo diz but isso: I fear mas eu temo that as Satan deceived Eve, que assim como Satanás enganou listen to Eva, that, Satan deceived, assim como Satanás enganou, Satan twisted como ele virou as Satan coisas, twisted and deceived perverteu, enganou Eve, Eva, so your minds might be corrupted então suas mentes possam ser corrompidas and taken away e levadas from the simplicity da simplicidade that is in the que Christ. está em Cristo. Watch this. Veja isso, ó. I Eu desire, desejo. Paul said, as a Paulo spiritual disse, father, como um pai espiritual, he says, I eu desejo. have a godly jealousy Eu tenho um ciúme de Deus that is beyond que é muito além comprehension. da compreensão. Because if anybody knew who they were, Porque se todos soubessem quem eles são, it was Paul. era Paulo. Se alguém sabia Because quem era, Paul era had a Paulo. lot to be Porque forgiven o of. Paulo tinha muito para ser perdoado. He killed Christians. Ele matou cristãos. First Christian martyr is O martyred primeiro mártir cristão, at Paul, who was Saul, at ele his foi discretion. martirizado quando Paulo era Saulo, e tem lá a descrição. And when Jesus knocked him off his donkey E quando Jesus derrubou do seu on the road to Damascus, jumento no caminho para Damasco, he's a Pharisee of Pharisees. ele é um fariseu de fariseus, He's of the tribe of Benjamin. ele é da tribo de Benjamim, He's trained under one of the greatest Pharisees to ever teach at that time. ele é treinado aos pés de um dos maiores fariseus que havia naquele tempo. Gamaliel was the top teacher. Gamaliel era o maior mestre dos Paul judeus, is the prize student. e o Paulo é o estudante número 1. He says righteousness according to the law, E ele diz: na retidão de acordo com a lei, Blameless. eu não tenho nenhuma culpa. yet Ainda something happened to him algo aconteceu com ele when God knocked him off his quando donkey. Deus o derrubou do seu jumentinho. Jesus didn't say, I condemn you, Saul. E Jesus não disse: eu te condeno, Saulo. No, he said, Não. Saul, Ele disse: Saulo, why do you persecute me? por que me persegues? Who are you, Lord? Quem és tu, Senhor? Who are you, Lord? Quem és tu, Senhor? And Jesus says, I'm Jesus, Eu sou Jesus, the one you a persecute. quem tu persegues. Saul could have been wiped out right there, completely obliterated, annihilated by Jesus. E Saulo poderia ter sido aniquilado ali completamente por Anybody Jesus. deserved to die, it's him. Se alguém merecia morrer, era ele. But he meets our king, Mas ele encontra o nosso rei, and our king goes, e nosso rei diz: Saul, Saulo, I want you to go to the house eu quero que você vá para casa, on State Street. na rua da direita. There you're going to meet Lá a você vai man. encontrar um homem. His name is going to be O nome, Ananias, o nome dele é Ananias. and he's going to help you. Ele vai te ajudar. And Saul's blind. E Saulo está cego. I mean, the lead persecutor is blind. Veja, o maior perseguidor The está killer of cego. Christians is O blind. matador de cristãos He's está cego. not dead, Ele não está morto. he's Ele blind. está cego. He was spiritually blind, Ele já era espiritualmente cego, but now he's physically mas blind. agora ele é fisicamente cego. And he goes to this house, E ele vai para essa casa, and then Jesus speaks to Ananias. e Jesus fala com Ananias. Jesus is like, Ananias, E Jesus fala he's com a devout Ananias. Jew. Ele fala: He speaks judeu to Ananias. devoto. E ele fala para He Ananias: says, there's a man named Saul. há um homem chamado Saulo. And Ananias is like, E Ananias fala: não dá. Lord, Senhor, he's come here with a ele letter. está vindo com He's carta. going to put us all in prison. E ele vai colocar todo mundo na prisão. Go. Vá lá. Oh,
Wait a minute. Ah, espera um minuto. That's a good word from the Lord. Essa é uma boa palavra do Go. Senhor. Vai, Go. vai, For I will show him porque eu vou mostrar para ele how much he must o quanto ele deve be blessed. ser abençoado. That's not what he said. Não, não é o que ele fala. He didn't say, I will show him how much he must Não, be não vou blessed. mostrar quanto deve ser He said, abençoado. I will show him how much he must suffer. Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve For my sofrer name's sake. pelo meu nome. Ooh, listen to the prophetic word. How Veja many of pela you want palavra that prophetic profética. word? Quantos de vocês querem essa palavra That's an amazing profética? prophetic Essa é uma word. maravilhosa palavra profética. Lord, I just want a prophetic word. Eu quero a palavra profética. Suffer. Sofrimento. Another one maybe, Lord. Outra talvez, Senhor, agora. Come on, I'm Vamos lá, é serious. sério? Do you understand that when you said yes to Jesus, you signed up to die? Você sabia quando você disse sim para Jesus, você se alistou para morrer? You didn't sign up for happiness. Você não se alistou para a No, felicidade. you have peace. Não, você tem paz. That peace surpasses your ability to understand E it. essa paz, ela sobrepassa a sua habilidade e o seu entendimento. But the peace that you have makes other people mad that don't have it. Mas a paz que você tem muitas vezes deixa as pessoas bravas que não têm ela. It really makes religion mad. E isso deixa os religiosos muito bravos. Extra mad. Extraordinariamente. Extra mad. Muito bravos. But Saul Mas Saulo has this encounter with Ananias. tem o seu encontro com Ananias. Imagine this guy. Imagina esse cara. He has a lot to be forgiven of. Ele tinha muito para ser perdoado. I mean, he killed Christians. Ele That's a matou lot of guilt. cristãos, muita culpa. So Jesus had to do something special. Então Jesus tinha que fazer algo especial. He does the same special thing for every Christian on the planet. E ele faz isso para cada cristão no planeta. But we're too busy listening to the devil to hear his Mas a voice. gente fica sempre preocupado ouvindo a voz do diabo em vez de ouvir a voz dele. We're too busy listening to pain. Nós estamos muito ocupados ouvindo dor. Yeah, I know, God, you love me, but Ah, eu sei, Deus, você me ama mais. the devil keeps saying, O diabo continua sempre dizendo: what are we doing? o que vocês estão fazendo? If the devil keeps saying it, just stop listening. Se o diabo fica dizendo, para de ouvir, irmão. Yeah, I know that's what God says, but the devil keeps saying. Ah, eu sei que isso é o que Deus diz, mas o diabo sempre fica dizendo. Who cares what the devil keeps saying? Quem se importa porque o diabo fica dizendo? Let's listen to what God's saying. Vamos ouvir o que Deus diz. What is God O saying? que Deus está dizendo? I love this. Eu amo isso. Ó. Saul, Saulo, persecutor, o perseguidor, gets his eyes open. tem seus olhos abertos, Scales fall from his eyes. escamas saem, caem dos seus olhos, He becomes this absolute, e ele se torna esse absoluto sold out Christian man cristão abandonado that is mesmo, burning que queima to show people who para Jesus mostrar para as really is. pessoas quem Jesus realmente The one é. that wanted to kill everybody Aquele que queria matar todos, now becomes this absolutely possessed man agora se torna esse homem completamente possuído, that receives the grace of que God, recebe a graça de Deus and it turns him into a different man. e se torna um homem diferente. He wrote 13 books in there. Escreveu 13 livros dali, Probably 14, because I think Hebrews Provavelmente might have his writing in it. 14, né? What is going on? O que está acontecendo? God is bigger than you think. Deus é bem maior do que He's você better pensa, than you think. melhor do que você I pensa. promise this. Eu prometo algo para I have vocês. never seen anything more destructive Eu nunca vi algo mais destrutivo than Christians not believing the blood of Jesus. do que os cristãos não acreditarem no sangue de Jesus. There's nothing more destructive. Não há nada mais destrutivo. Nothing. Nada. Jesus. Jesus, Watch this. veja isso, ó. In 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Segunda carta aos Coríntios 5:21. It says that Jesus Christ, who knew no sin, Diz que Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado, became se sin, tornou pecado, so that you and I para que eu e você might become something. nos tornássemos algo. But if you never see what you've become, Mas se você nunca vê o que você se torna, you will spend the rest of your life trying to do to be, se você vai passar o resto da sua vida tentando fazer para ser, instead of being to do. ao invés de ser para fazer. I'm going to say it again. Eu vou dizer de novo. Can you put it on the screen? Pode colocar, por favor? Can you put 2 Corinthians chapter 5, verse 21? Segunda carta aos Coríntios 5:21, por favor? Maybe. Talvez. In Jesus' name. No nome de Jesus. In Claro. Jesus' name. No nome de Jesus. Segunda carta aos Coríntios Up, you might 5:21. have to look at your Bible. I Talvez, know. talvez. that's Não, crazy. it's there, Todd. Huh. So watch. Veja lá, ó. He who knew no sin. Aquele que não conheceu o pecado. Jesus Christ comes in our stead Jesus vem para as nós our substitute. como nosso substituto. He was fully man and fully God. Ele era completamente Deus e completamente homem. Born of the Virgin Mary. Nascido da Virgem Maria. We have to see this piece. Temos que ver isso, por favor, See, in tá? Philippians 2, Filipenses it talks about Jesus who 2 fala sobre Jesus, humbled himself and became a bondservant, aquele que se humilhou e se tornou servo. was tempted at all points, Foi tentado em todas as coisas, yet without sin. mesmo assim sem pecar.
I need you to hear me. Eu preciso que eu ouça isso. Ó. Jesus never stopped being God. Jesus nunca deixou de ser Deus. But he had to walk out man's stead when he was Mas here. ele teve que andar no jeito de homem quando He estava had aqui. to be tempted at all points. Teve que ser tentado em todas as coisas. And scripture says that it is impossible for God to be E as tempted. escrituras dizem que é impossível que Deus seja tentado. Jesus was not tempted in his divinity. Então Jesus não foi tentado na sua divindade, Jesus was tempted in his mas humanity. sim na sua humanidade. That does not take deity away from E Jesus. isso não tira a divindade de It Deus, explains the cross and the reality of God so loving the world that he gave his son. mas explica a cruz e a realidade que Deus deu seu Filho unigênito para que ele morresse na cruz por nós. Jesus considered himself of no reputation. Jesus se considerou sem nenhuma reputação. And even though he had equality with E God, mesmo ele tendo igualdade para com Deus, he considered it something that couldn't be grasped. ele considerou-se algo menor. See, if you don't see this, E se você não vê isso, you can't understand Calvary. você não vai entender o Calvário. Jesus was fully God and fully man. Jesus era completamente Deus e completamente homem. But watch this, even when Jesus Mas mesmo quando Jesus came down to the River Jordan, veio ao Rio Jordão, Jesus had never ever walked in the miraculous his whole life Jesus nunca tinha andado os milagres a vida toda, until the day he came to the River Jordan até o dia que ele veio para o Rio Jordão. and John the Baptist was baptizing. E João Batista estava batizando. And Jesus says, John, E Jesus disse: João, I need you to baptize eu me. preciso que você me batize. And John said, you come to me, E João disse: você vem a mim? I need your Eu que baptism. preciso do seu batismo. That baptism was not available E esse batismo ainda não estava disponível. until Jesus was crucified, Até que Jesus fosse crucificado, resurrected, ressuscitasse, sat at the right hand of God. sentasse à destra de That Deus. baptism came available on the day of Então, no Pentecost. dia de Pentecostes, esse batismo se tornou disponível. John couldn't have that one. João não podia ter esse. Jesus had to be crucified and Jesus tinha que ser resurrected for that. crucificado e ressuscitar para que pudéssemos ter isso. But Jesus says, John, I need you to baptize me. Mas Jesus falou: João, preciso que você me batize. Listen very carefully. Escute cuidadosamente Because aqui, this ó. word Porque essa in the palavra Portuguese language no português can get twisted. pode ser um pouco virada assim, Righteousness ó. does not just mean justice. Retidão na Bíblia não significa justiça, no que é o que a gente vê aqui no português na nossa tradução. Righteousness is not just justice. Retidão não é só justiça. If my Bible says, seek ye first the kingdom of God Se a minha Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus and his e a righteousness, sua retidão, and all these things will be e added todas to you. essas coisas me serão acrescentadas. If the Bible says that he who knew no sin Se a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, became se sin, tornou pecado, that I might become the righteousness para of que eu God me that's in Christ tornasse a Jesus. retidão de If, Deus em Cristo Jesus, na nossa if my tradução Bible justiça. says in Matthew 5, Se a minha Bíblia em Mateus 5, blessed are those that hunger and thirst for righteousness, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de retidão, they shall be filled. porque eles serão cheios. And righteousness is of the utmost importance for every In- Christian to understand. Então, retidão é um assunto muito importante que todos os cristãos deveriam entender. If my Bible and your Bible says to seek first the kingdom of God Se a minha e a tua Bíblia dizem buscar em primeiro lugar o reino dos céus and his e a righteousness, sua retidão, nossa tradução justiça, it's very important to make sure that it's first and foremost in your life. é importante nós sabemos que isso daí é algo importante, deve estar em primeiro lugar em tudo que você faz da sua vida. Righteousness enables me to boldly approach the throne of grace in time of need. A retidão me permite se aproximar do trono de graça no tempo de necessidade. Righteousness is not just justice. Então, retidão não é só justiça. Watch this. Veja isso, ó. Jesus said to John the Baptist, Jesus disse para João I need Batista: you to baptize me eu preciso que me batize. so that righteousness might be fulfilled. Então, na nossa tradução fala para que a justiça se cumpra, mas no original, se for para que a retidão seja completamente cumprida. God said to the children of Israel, Deus disse aos filhos de Israel: if you obey all of these se commandments vocês and all of these obedecerem esses laws, mandamentos todos e todas as minhas leis, it will be given to you lhes righteousness. será dada retidão. The whole Old Testament was what we had to do in order to be right with God. Então, todo o testamento são as coisas que nós devemos fazer para estarmos retos diante de Deus. Nobody could do it. E ninguém pode fazê-lo. Jesus Christ came. Mas Jesus Cristo veio. He fulfilled all 613 laws, Ele cumpriu todas as 613 leis, all 10 commandments, todos os 10 mandamentos. never missed any. Nunca perdeu nenhum. When Jesus was on the tree, E quando Jesus estava no madeiro, he who knew no sin aquele que não became sin, conheceu o pecado se tornou pecado, so that I might become the righteousness of God that's in Christ para que eu me Jesus. tornasse a retidão de Deus em Cristo Jesus. Him hanging on the tree. Ele pendurado no madeiro, When Jesus said, it
is Quando ele finished, disse está consumado, your ability to get to God through your works was finished. a tua habilidade de se achegar a Deus através de obras foi And acabada. God's ability to get to you through what Jesus Christ did has begun. E a habilidade de Deus chegar até você através de Jesus Cristo começou. There's so much in here. Há tanto aqui, queridos. If I did not get this, Se eu não entender isso, I would be trapped. eu vou estar numa armadilha. I would be bound. Eu vou estar I dobrado. would be guilty. Eu vou me sentir I culpado. would be ashamed. Vou ter vergonha. I would be Eu vou condemned. me sentir condenado. See, Jesus didn't shed the blood of animals. E Jesus não derramou o sangue de animais. The blood of Jesus Christ was shed. O sangue de Jesus foi derramado. And the sin factor, the condemnation factor, E o fator pecado e condenação, the guilt and the shame, a culpa, a vergonha, the regret, a guilt, shame, and condemnation culpa, a vergonha, a condenação reside e o in the remorso conscience. que reside na consciência. The blood of O Jesus sangue de Jesus cleanses the conscience. limpa a consciência. He told the Pharisees, Ele falou para os you fariseus: clean the outside of the cup. vocês limpam He parte de said, fora clean do the copo. inside of Ele the fala: cup. limpem o interior. The blood of O animals sangue de animais, only atoned for sin, ele só é expiação para o but the pecado. conscience was condemned. Mas a consciência continua The blood of condenada. Jesus Mas o sangue de Jesus cleanses the conscience. limpa a consciência. It takes away all guilt, shame, Ele and tira toda condemnation, a culpa, vergonha e condenação, that you can stand before para God que você possa se apresentar diante de Deus without any memory sem nenhuma memória of guilt, de culpa, shame, vergonha and e condemnation. condenação. And God looks at you Deus olha para você and says, because of my son's e blood, diz: por causa do sangue do I meu haven't filho, just atoned for your sin. eu não apenas fui expiação do I've seu washed pecado, away your eu sin. lavei todos os seus As if pecados, you've never sinned. como se você nunca tivesse pecado. Religion hates this message. A religião odeia essa mensagem. God Deus gave us this message. nos deu essa mensagem. It's the message of É a reconciliation. mensagem de reconciliação. You're an ambassador of Vocês reconciliation. são embaixadores de Because reconciliação. God did not impute your trespasses Porque Deus não colocou em ti tuas transgressões against you. contra você. God washed them away Deus as lavou as though you never did them. como se você nunca as tivesse feito. He sees you E Ele te vê as if you've never sinned. como se você nunca tivesse pecado. That's our God. Este é o nosso That's Deus. our King. Este é o nosso Rei. Don't lower the standard of Não righteousness baixe o padrão de retidão de Deus to satisfy a lying devil para satisfazer um demônio mentiroso or a shouting religion. ou uma religião que grita. Jesus didn't pay a price to make you a religious Jesus people. não pagou um preço para que você fosse um religioso. He paid a price to give you an audience with the King. Ele te pagou um preço para você poder ter uma audiência Every direta second com of o every Rei, day. todo segundo e todo An dia. audience with the King. Está sempre com o You Rei. can talk to God all Você day long. pode falar com Ele o dia todo. You can hear His voice all day Pode long. ouvir a voz dele o dia todo. Stop doubting Para de duvidar and start believing. e comece a crer. God is looking for believers. Deus está procurando aqueles que creem. Not that you just believe enough to get to heaven, Não que você crê o suficiente só para chegar ao céu, but you believe that heaven got into you. mas que você crê que os céus podem vir a você. My Bible says, blessed are those Minha Bíblia diz: That bem-aventurados hunger são aqueles que têm and fome thirst e sede for por righteousness. retidão, He says theirs is the kingdom of God. porque deles é o reino de Deus. Oh, watch this. Veja isso, ó. Blessed are those Bem-aventurados aqueles that are que persecuted são perseguidos for righteousness' sake. por causa da justiça, retidão. Hold on a second, Lord. Espera aí. What you're saying O que está dizendo é: is I'm supposed to hunger and thirst porque eu tenho que ter fome e sede for por righteousness, retidão, and then people are going to hate me for e it. as pessoas vão me odiar por causa disso. Okay. Ok. Because if I get him Porque se eu in tiver ele, return, your Em troca. hate doesn't matter. seu ódio não importa Because pra I mim, will love you. porque eu vou te amar. I promise this. Quero te falar If algo. you Ó. go after what I'm preaching right Se now, você for atrás do que eu estou pregando agora, watch this. Now watch. veja isso, ó. It's amazing. É maravilhoso. People hated Jesus, As pessoas odiavam Jesus. and you want them to love you. E você quer que eles te amem. Bummer.
Yeah, but Lord, I just want people to love me. Sim, Deus, mas eu quero que as pessoas me amem. And Jesus said, well, then you can't walk like me. E aí Jesus fala, então você não pode andar igual eu. I promise. É de verdade. See, faith Veja, a fé makes unbelief very mad. faz com que a falsa de crença fique muito brava. And unbelief has to get faith out of the room E a falta de fé quer sempre tirar a fé do to feel ambiente good about para itself que ela se again. sinta bem novamente com ela mesma. Unbelief has to surround itself with unbelief, A falta de crença tem que cercar de falta de crença, masquerading itself as wisdom, se mascarando como sabedoria. all the while bringing God's word down to their level Trazendo a palavra de Deus para o nível deles. instead of allowing the truth of God's word to be the standard. Ao invés de estabelecer a verdade de Deus como padrão, Explaining away these different explicando things. essas diferentes Well, coisas. you know, that's just a metaphor. Sabe, isso é só uma metáfora. Sorry, buddy. Desculpa, cara. It's not a metaphor. Não é uma metáfora. No. Não, It's the truth. é a verdade. Jesus says, Jesus disse: these same works that I do, essas mesmas obras que eu faço, he who believes in me aquele que crê em mim, is going to do. farão também. Hold on a Espera second. aí um pouquinho. Lord, do you realize what you just said? Senhor, o senhor se dá conta do que o senhor acabou de dizer? Because John says Porque João diz, that if the miracles that Jesus did porque se os milagres que Jesus fez were written down in books, fossem escritos em livros, all the books of the earth couldn't contain them nem all. todos os livros da terra poderiam contê-lo. I don't think you know what you just said, Lord. Eu não sei o que o senhor sabe o que o senhor Because disse, if Deus. Porque se um homem that was right with you, que estava reto diante de that ti, had the Holy que Spirit, tinha o Espírito Santo, that all those miracles happened. que todos esses milagres aconteceram. Watch, Jesus said in John 5:19, the Son can do nothing of himself. E Jesus disse em João 5,19, o filho não pode fazer nada de si mesmo. What he does because the Father does it. Mas o que ele faz é o que ele vê o pai fazer. For what the Father does, the Son does in like Porque o manner. que o pai faz, o filho também faz da mesma forma. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? Jesus says, guys, I have so limited myself. Jesus falou, eu me limitei tanto I have humbled myself and become a bondservant. e me humilhei tanto, tomei a forma de servo. The miraculous happened in my life when the Holy Spirit came upon me at the River Jordan. E que os milagres começaram a acontecer na minha vida quando o Espírito Santo veio sobre mim no I Rio went Jordão. into the wilderness Eu fui para o deserto, after 40 days of fasting and depois de being tempted. 40 dias de jejum e tentação, I came out of the wilderness. eu saí do deserto. Acts 10:38 says God anointed Jesus of Nazareth. E Atos 10:38 diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré. God anointed Jesus of Deus Nazareth ungiu Jesus de Nazaré with the Holy Ghost and power, com o Espírito Santo e poder, who went about doing good. que foi fazendo boas obras. Watch this. Veja isso. Healing all. Curando a todos, Wait, doing good fazendo boas and obras healing all e curando a todos that were oppressed by the devil. que eram oprimidos pelo diabo. Jesus went about doing good, Jesus foi fazendo boas Healing obras, all curando a that were todos oppressed by the devil. que eram opressos pelo diabo. Don't you care that people are being oppressed by the devil? Você não se importa que as pessoas ficam opressas pelo diabo? And that the power of God comes upon your life so that you can do the same works that Jesus Christ E que o did? poder de Deus vem para sua vida para você fazer as mesmas obras que Jesus fazia? Do you think it's going to be humbling to live less than what Jesus paid a price Você to give acha you? que é humildade viver abaixo do preço que Jesus pagou para que você vivesse? Why will you want to stand before God one day Por que você quer se apresentar diante de Deus um dia and find out what was rightfully yours through inheritance e descobrir o que era teu de direito por herança, that you never got to utilize because you spent your whole life in fear? que você nunca utilizou porque você passou toda a tua vida com medo? I don't know about you, but I want to do what the Moravians prayed. Eu não sei sobre você, mas eu quero fazer igual os moravianos oraram. I want to give Jesus the righteous reward of his suffering. Eu quero dar a Jesus a recompensa do seu sofrimento. He didn't just pay a price to get me to heaven. Ele não pagou um preço só para ir para o céu. He paid a price to get heaven into me Ele pagou um preço para que os céus chegassem a mim, so that I could walk. para que eu pudesse andar. The mission statement of the Christian is not to get to heaven. E a missão de declaração do cristão não é chegar no céu. The mission statement of the A Christian is to declaração de destroy the missão works é of the devil. destruir as obras do diabo. The destination of the Christian O destino do cristão is to one day enter into glory. é um dia entrar na glória. But I say we leave hell empty and make heaven full. Mas eu vou dizer para vocês, vamos esvaziar o inferno e encher os céus. You guys okay? Vocês estão bem, amados? Are you okay? Vocês estão bem? Okay. Ok. I'm just going to briefly share my testimony Então eu vou rapidamente compartilhar meu testemunho, because I did not go to Bible college. porque eu não fui para a escola bíblica. I just met him Eu só o encontrei and he changed my life. e ele mudou a minha vida. I was a drug addict Eu era um drogado
for 22 years. por 22 anos. I was a very angry atheist. Eu era um ateísta muito bravo. I was raised by the Masonic organization. Fui criado pela organização maçônica na minha infância. I was raised in a cult. Fui criado num culto. Drugs at 12, Drogas com 12, porn from 8, pornografia desde os 8, alcohol all the way through. alcoolismo sempre. I got kicked out of that home. Eu fui expulso daquele lar, I joined the military. fui pro serviço militar, I went in the Marine Corps. fui pros fuzileiros. After boot camp, Depois do treinamento, I ran away. eu fugi, I hid. me escondi, I got arrested. fui preso. I got brought back in shackles across the Fui USA. trazido acorrentado nos Estados Unidos de I um lado got para o put in outro. military prison. Fui colocado em prisão militar. I was in there for about 5.5 months. Fiquei lá por 5 meses e meio. They slapped me on the wrist. Eles me falaram, bateram Don't do it again. na mão e falaram, não faça de novo. However, I did not want to be there anymore, No entanto, eu não queria mais estar lá. so I did it again. Então eu fiz de novo. And I hid for almost a year. E eu me escondi por quase um ano. They arrested me again. Eles me prenderam de novo. I got brought back in shackles across the Fui USA. trazido acorrentado pelos Estados Unidos. That's a very expensive ride, by the way. I É just uma want to say. viagem bem cara a respeito disso, tenho que dizer I para got vocês. put back in military prison. Fui colocado de novo na prisão militar. I got kicked out, Fui expulso. and I had a lot of money to pay back E tinha muito dinheiro para pagar por for tudo bounty isso. hunters and all Né? the people that came and got me. Por todas as coisas que vieram me pegar, tudo fiquei com as custas. $14,000 $14 mil em in dívidas. court costs. Só de corte, I né? came out. Eu saí, I got more felonies. eu assumi mais I dívidas, got arrested. fui preso, I got more fines. mais dívidas, I am causing lots of trouble. e eu tô causando muito problema. Nobody in the meantime Ninguém nesse tempo said, "Hey, Todd, falou, ô Todd, let me tell you about Jesus deixa eu te Christ." falar de Jesus Cristo. Everybody was scared of me. Todo mundo tinha medo de mim. I was a liar. Eu era um mentiroso, I was a thief. era um ladrão, I was angry. eu era um I was raivoso, bitter. eu tinha muita amargura, I was a really bad eu era guy. um cara muito ruim. And no one took the time E ninguém tomou o tempo to share the good news with me. para compartilhar as boas novas comigo. Everybody was afraid to me. Todo mundo Everybody tinha was afraid medo of de me. mim. Tinha medo de mim. And for good reason. E por uma boa razão. I meet a girl Eu conheci uma menina in a bar. num bar, I trick her into thinking I was awesome. enganei ela falando que era o cara. We got together. A gente se She juntou. got pregnant. Ela engravidou. I had no idea the value of my life. Eu não tinha ideia do valor da minha vida. I became that dad Eu me tornei aquele pai that thought all about himself and never about his kid. que só pensava nele mesmo e nunca nos seus filhos. 6 months in, my girlfriend's gonna leave. 6 meses depois, minha esposa ia I querer told her if minha, she left, I was going to minha kill namorada myself. queria sair. Eu falei, se você sair, eu vou me matar. If she left me for another man, I was going to kill them. E se ela me largasse para outro homem, eu mataria ele. That's what jealousy does. É isso que o ciúme faz. That's what anger does and É isso que a hatred. raiva e o ódio fazem. She stayed with me E ela ficou comigo for 7.5 por years 7 anos e of meio my daughter's life. da vida da minha filha. I went out one night, Eu saí numa noite, regular cocaine deal. fui lá pegar uma droga, I cocaína, came home, voltei para casa. she was gone. Ela tinha saído. I was going to get a gun to put it in my mouth to end my life. Eu fui lá para pegar uma arma para colocar na minha boca para acabar com a minha vida. I knew where her stepdad had guns. I went Eu over to that sabia house. que o padrasto dela tinha armas, eu fui na casa dele. And on the way to the gun cabinet, E no lugar lá de pegar as armas, I flipped a phone book open. eu abri uma lista It telefônica opened to que churches. caiu em igrejas. I'm an atheist. Eu sou um ateísta. I made a check at one of these 586 E churches. tinha 568 igrejas e eu fiz o check em uma. I drove to this church as Viajei para angry essa as I could igreja be. o mais raivoso que eu pude. And this very happy man E esse cara bem feliz said, "Hey, buddy." falou, e aí, cara? And I'm not his buddy. Eu falei, eu não sou seu cara, não. And I'm angry because he's happy. E eu tô bravo porque ele tá feliz. And we went upstairs. E a gente subiu. And he said, "Let me tell you about Ele falou, Jesus." deixa eu te falar de I Jesus. said, "I didn't come here to hear Eu about falei, Jesus." eu não venho aqui ouvir de Jesus. He said, "This is a Ele church." falou, isso é uma igreja, cara. But I had no idea that Jesus was in a Eu não church. sabia nem que Jesus estava na I didn't igreja. believe that Jesus was real. Nem sabia que But Jesus era real. something about this man Mas algo a was respeito desse real. homem era real. When I looked in his eyes, it Quando eu was olhei hard nos- to look at his eyes. Olhos dele é difícil olhar. My Bible and your Bible says that the eye is the lamp of the body. A minha Bíblia toda diz que os olhos são a lâmpada do corpo. And if your eye is single, E se os seus olhos forem your bons, whole body is full of todo o light. seu corpo é cheio de luz. And Dan proceeded to tell me his testimony. E o Dan continua a contar o seu testemunho. And I looked at him and said, "You're a E liar. eu olhei para ele e falei, você é um mentiroso, That cara. is not you. Isso You're daí não lying." é você, está mentindo. Because the man he was talking about Porque o homem que ele estava falando wasn't the man that was talking não era o to me. homem que estava falando comigo. The testimony was so powerful. O testemunho era tão I poderoso. didn't know it was a testimony. E eu não sabia nem o que era o I'm like, testemunho. "You're lying, bro. There's Eu no falei, way você tá that's you." mentindo, cara, esse aí não é você. And he said, "No, that guy died." Ele falou, não, na verdade esse cara morreu.
He said, you're looking at the new man. Você está olhando para um novo homem. I said, bro, I am so Eu falei, done. cara, deu para mim. Isso é muito Didn't louco. you hear what I just said? Você não acabou, não ouviu o que eu acabei de So I dizer? said, you know what? Whatever. If he's real, he can have it. There, I did it. Are you happy? Aí ele falou assim, ok, se ele quiser minha vida, ele pode ter. Tá feliz agora? And he said, amen. Ele falou amém. I don't know what amen means. Eu nem sabia o que amém significava. But he said this. Mas ele falou assim, He ó, said, listen, here's my number. escute, ó, aqui tá meu número. You're going to need it. Você vai precisar. I want to help you. Quero te ajudar. I said, I don't need your help, man. I'm good. Eu falei, não precisa de tua ajuda, cara, eu tô bem. Boy, was I going to need help. Ah, eu ia precisar de ajuda, viu, gente? I went home that day. Eu fui para casa aquele I dia. didn't want to kill Eu myself não queria me matar, because a seed came in. porque uma semente entrou. I didn't know that's what it Eu não was, sabia o que era, but a seed came in. mas uma semente entrou. And I went home and I called my daughter because I found the note she left. E eu fui lá, peguei minha filha, liguei para ela porque eu vi I o bilhete que ela said, deixou. baby, you need to tell mommy that daddy found God. E eu falei, filha, você tem que falar para mamãe que eu She encontrei a said, what's Deus. he like, Dad? E ela falou, como é que ele é, pai? I said, I don't know Eu falei, eu não sei, because I didn't know. porque eu não sabia. But this pastor said his God's going to change daddy's Mas life. esse pastor falou que o Deus dele vai mudar a vida do I papai. said, you could do whatever you got to do to get home, E eu baby. falei, faz o que tiver que fazer para voltar para Daddy's casa. waiting. Papai tá esperando. And she kicked and screamed E ela and gritou e chutou e got mommy to come e home. trouxe a mãe de volta para casa. Mommy's an atheist. A mãe é uma And ateísta. she's not wanting to hear E ela about this não God. queria ouvir desse Deus. I told her everything's going to change. Eu falei, tudo vai mudar. This pastor's going to help me. Esse pastor vai me ajudar. She hates the idea of E ela church. odiava a ideia da So she igreja. starts screaming at Então ela me. começou a gritar comigo. I told her everything's going to change. Eu falei, tudo vai mudar. She went to bed that night. Ela foi para a cama naquela I'm noite. sleeping on the couch. Eu dormindo no I put sofá. my daughter to bed. Coloquei minha filha I na told her, cama. Daddy's so sorry, Eu baby. falei, o pai tá She goes, muito Daddy, I'm arrependido, so filha. glad you found God. Aí ela, tô tão feliz que você encontrou I a said, Deus. Me too. Eu também. But I have no idea who he Mas eu is. nem tinha ideia quem ele As a era. matter of fact, Na verdade, God didn't say go into all the world and make confessing na Christians. verdade, Deus nem falou, vão ao redor do mundo e façam cristãos confessionais. There's a seed, Há uma but semente. that seed needs nurtured. Mas essa semente And precisa I de have nutrição. no idea what I'm doing. E eu não tinha nem ideia do que As a estava matter of fazendo. fact, Na I'm out on a verdade, cocaine binge in an hour and a half. eu 1h30 depois estou lá numa boca pegando cocaína. This time I feel terrible. E nessa vez eu fico, I me come sinto home in the muito morning. mal. Eu volto de manhã. I said, I did it again, man. Eu falei, eu fiz de novo, Your cara. Jesus don't work. Liguei pro pastor e falou, He said, falei, teu Todd, Jesus não funcionou. Ele falou, Todd, what do you Todd, mean he o que doesn't você work? está dizendo? Ele não funcionou. I said, I was out all night Eu falei, eu saí a noite doing toda cocaine, stealing our money. usando cocaína e roubando o dinheiro. He said, Todd, how do you E feel? ele falou, Todd, como é que você se sente? I said, how do I Eu falei, feel? como eu me sinto? Did you not hear what I just Você não said? ouviu? Eu acabei de dizer. He said, praise God, Todd, there's a seed growing in your heart. Ele falou, louvado seja Deus, Todd, é uma semente I said, nascendo no make teu it grow coração. faster. Eu falei, faz I threw the crescer phone. rápido. E desliguei o telefone. But I'm going to church, Mas eu tô indo pra igreja, singing really loud, cantando bem alto. because I'm a singer in a band, Eu and sou um I can cantor do numa this worship banda e eu stuff. falo, eu consigo essas coisas de louvor. Playing the aí. game. Tô jogando o jogo. Hallelujah. Or singing songs like Ou this. cantando músicas assim, ó. I exalt Eu me. me exalto. That's not the song. Não é a canção, né? But I was singing. Mas eu cantava assim. Everybody can look at E me. todo mundo tava olhando pra Wow, mim. he's blessed. Uau, ele é Wow, he has abençoado. a gift. Uau, ele tem um Wow. dom. Uau. Oh, I was such a liar and a E eu era deceiver. mentiroso e um enganador. But I wanted change. I just didn't know how. Mas eu queria mudar, não sabia só And como. 5.5 months go by. E 5 meses e meio vão. My daughter's saying, Daddy, you promised you'd never do it again, and you did it E again. a minha filha falava, pai, você falou que não ia fazer de novo, você fez. And I go out one night. E eu saio numa I noite. rip off this drug dealer. Eu roubo um traficante. I got him in my car. I took all of his Coloco crack ele cocaine. no meu carro. I Tiro a told him cocaína told dele. him I was a police Falei officer. que era um policial. And he said, I knew you were a Ele falou, eu cop. sabia que você era um policial. I knew it. Eu sabia. And he starts hitting the Ele dashboard. começa a bater no I console. said, get out of the car and put your Falei, hands on the sai hood. do carro e põe a mão no capô. And as soon as he got out of the car, I E hit assim the que ele gas saiu do carro, to get eu away. acelerei para fugir. And he spun around and he emptied a 9mm E at ele me. vira e descarrega uma 9mm. Right outside of my window. Já do lado da minha janela. And God said, E Deus disse. I took those bullets for you. Eu levei essas balas por Are você. you ready to live for Você me está yet? pronto para viver para mim ou At não? the same time.
E no mesmo At the tempo, same time. no mesmo tempo, I had no idea it was God. eu não tinha ideia que era Deus. All I know is I did all that Só cocaine. I came sabia home that é night. que eu usei toda aquela cocaína There naquela was noite. no bullets in my car Não and I tinha couldn't get high. balas no meu carro e eu não fiquei louco de droga. I went to the door, she's screaming, get out of my life. Eu volto à minha casa, minha namorada começa a I ended gritar, up- sai da minha vida. 3 days later, I'm in a program called Teen E Challenge, depois de 3 dias eu estou num programa chamado Teen Challenge, started by a man named David Wilkerson. que começou por um homem chamado David Wilkerson. I'm in there. Eu tô I lá, have no idea who God is. nem tenho ideia de quem Deus é. All I know is I'm Tudo terrified que eu sei é que eu tô, because I should be dead. que eu deveria But I'm estar not. morto e não tô, então eu But fico why am I aterrorizado. still alive? Mas por que eu ainda estou vivo? Why am I still alive? Por que eu ainda estou vivo? You gotta show me why I'm Me alive. mostra porque eu estou vivo. I'm not going down that road again. Eu não vou para essa estrada de novo. And I'm crying out. E eu tô clamando, I'm desperate. I desesperado. don't want to remain the same Eu não guy. quero permanecer o I lost mesmo. my daughter. Perdi minha I filha, lost my girl. minha namorada. I ruined everything. Arruinei tudo. I burned every bridge. Eu queimei todas as pontes. And 2 months into this place, E 2 meses nesse lugar. God reveals to me what it means to have right standing with Him. E Deus revela para mim o que é estar reto diante dele. And He shows me that my sins and my lawless deeds He Ele remembers no mostra more. que ele não lembra mais meus pecados And e minhas he washed me transgressões. clean. E que ele me lavou. And I just said yes. E eu disse sim. I didn't say, but God. Eu não disse mais Deus. I said, if you say I'm clean, then I'm clean. Eu disse, se o Senhor fala que eu estou limpo, eu estou limpo. If you love me, then you love me. Se o Senhor me ama, o Senhor me ama. If you said I'm a new creation, I'm a new Se o Senhor creation. diz que eu sou nova criatura, eu sou I nova believe criatura. this word. Eu creio I nesta believe this palavra. Bible. Eu creio nesta Bíblia. And I had 3 nights where I had encounters with E eu tive Jesus. 3 noites de encontros com Jesus. And He told me that your addiction will never touch you again. E ele falou, seu vício nunca mais vai te tocar. Go home. Vai para casa. I left the program 10 months early. Eu deixei o programa 10 meses antes. And when I got to my house, Quando eu cheguei na minha casa, the daughter that I never knew I had, a filha que eu nunca sabia que eu tinha, this little girl that I never knew, essa menininha que eu nunca conheci de the verdade, value of life. o valor da vida, I never knew what it meant to be a father. eu nunca soube o que era She ser um came pai. running up to Ela vem daddy. correndo pro papai And I said, baby, I love e eu you. falo, bebê, eu te amo. She says, daddy, you're home. Ela falou, pai, você tá em I said, casa. baby, daddy can't Eu stay falei, here. I ruined everything. papai não pode ficar aqui, o pai arruinou I hurt tudo. mommy so Eu bad. machuquei muito a mamãe. I love you. Eu te amo. She says, daddy, Ela and she's falou, holding me. pai, me abraçando. I said, baby, I can't stay here. Eu falei, filho, não posso ficar She aqui. goes, no, daddy, Ela you're falou, não, home. pai, você tá em casa. She's just stuck to me. E ela tá grudada em mim. And I'm telling her how I'm going to show her the father. E eu vou mostrar pra ela My o pai. daughter looks at me. E a minha filha olha pra mim. She says, daddy, Ela fala, pai, your eyes are different. teus olhos estão diferentes. She doesn't know that scripture. Ela não sabe essa passagem das escrituras. God lived in me. Mas Deus vivia em And He mim. washed me E clean. Ele me lavou e And limpou. He cleansed me. E me limpou. And He killed the old E man. Ele matou o velho homem. And He buried him in E baptism. enterrou ele no batismo. And my girlfriend comes out of the house. E a minha namorada sai da I casa. said, I am so E eu sorry. I falo, hurt you desculpa, so desculpa, bad. eu te machuquei tanto. I said, I'm going to show her what it's like to Eu have vou a mostrar father. pra ela o que é de ser um pai. And she says, I know you will. Ela falou, eu sei que você vai. When you went away, I gave my life to Quando você Jesus. saiu, eu entreguei minha vida para Jesus. What kind of God do you serve? Que tipo de Deus você serve? My God is a restorer. Meu Deus é um restaurador. My God is faithful. Ele é fiel. My God delivers people from addiction. O meu Deus liberta pessoas dos vícios. My God casts out devils. Meu Deus expulsa demônios. My God restores families. Meu Deus restaura famílias. My God makes fathers out of men. E Ele faz de homens pais. My God restores relationships. Meu Deus restaura relacionamentos. My God takes the bridge you thought you burned. E meu Deus pega de novo a ponte que você And acha que makes it queimou whole again. e faz ela I completa. looked at my girl. E eu olhei para minha namorada. I said, I Eu cannot live falei, eu não here. posso viver aqui. And she goes, no, of E ela course falou, not. claro que não. We need to be A married. gente precisa casar. And the girl that I threatened to kill E a menina que eu ameaçava tanto asked matar me to marry her. me pediu para casar com ela. 2 months later, 2 meses depois, people are like, well, you know,
As pessoas, não sei. I wasn't there. Eu não estava lá. I don't care if you were there. Não importa se eu não estava lá. We got married in between first and A second gente service. casou entre o primeiro e o segundo culto da We've igreja. been married for 21 Somos years. casados há 21 anos. We've got a 28-year-old daughter Temos uma filha de 28 anos. with 2 granddaughters. Com 2 netas. We've got a 19-year-old Uma daughter. filha de 19. We got a 14-year-old daughter. De 14. And we've Uma de got a little 14. 9-year-old Menino de that we 9. adopted when he was born. Que nós adotamos ele quando ele nasceu. He was born highly addicted to E heroin. ele nasceu viciado em heroína. And we went to rehab for 2 months. E fomos com ele para reabilitação por 2 meses quando He ele had to be nasceu. on methadone to Teve get que free. estar com metadona para que ele pudesse And ficar he liberto. got E ele free. foi livre. And now he's 9. E agora ele tem And he 9. loves the E Lord. ele ama ao Senhor. And then we have another little boy that we adopted. He's 6. We got him at birth. E nós temos um outro menino que nós adotamos com 6 And anos. he's in love Pegamos no with casamento. Jesus, Ele ama burning Jesus, for the gospel. queima pelo evangelho. God is a miracle working God. Deus é um Deus que opera milagres. I started to believe God for miracles and healing. E eu comecei a acreditar em Deus para milagres e And my curas. brand new wife was E a- very uncomfortable E with a this. minha nova esposa ficou muito I desconfortável prayed com for isso. over 900 people without seeing a miracle. Eu orei por 900 pessoas sem ver um milagre. But my Bible said these signs will follow them that believe. Mas a Bíblia diz que esses sinais seguirão aqueles que creem. And then 3.5 months into this, there was a man named Randy Clark E 3 meses e meio nisso tem um homem chamado Randy Clark. that was preaching at a meeting that I was Estava at. pregando numa reunião que eu estava. And I wanted this baptism in the Holy Spirit and fire E eu that God queria says esse is available. batismo de Espírito Santo e fogo que Deus fala que está disponível. And Randy Clark calls me out. E o Randy Clark He me says, chamou "Son, e falou: filho, you've been asking the Lord for a baptism of the Holy Spirit você and tem fire." pedido um batismo do Espírito Santo e de fogo? I said, "I Eu have." falei: sim, eu tenho. He says, "The Lord says it's right now. E o Senhor disse que agora Come, Holy vem Spirit." Espírito Santo. And I got pinned to the floor E eu caí no chão. and I'm screaming, Eu estou "Help!" gritando: me ajudem! The power of God was on O me. poder de Deus estava sobre And mim. the very thing I was hungry for was happening, E aquilo que eu tinha fome por estava acontecendo comigo. but it wasn't packaged the way that I thought it was going Mas to não be. estava empacotado do modo como eu achei que And I seria. couldn't talk. All I could do was E scream, eu não podia nem falar, eu só conseguia gritar: "Help! me ajude! I'm gonna Eu vou die!" morrer! And Randy kept saying, "You won't die. More, Lord. E o More, Randy Lord." continuava dizendo: você não vai morrer não, mais Deus, And it mais Senhor. increased and increased and E increased. aumentou, e aumentou, e aumentou. After this day, Depois desse dia, I saw miracles start to happen. eu vi milagres começando a I acontecer. got words of knowledge. Recebi a palavra de I conhecimento. started to see people get healed. Comecei a ver pessoas serem curadas. And then a year and a half later, I went on a trip. E 1 ano e meio depois eu fui numa viagem. And there was a pastor named Benny Hinn that was on the trip. Havia um pastor chamado Benny Hinn na I don't viagem. know him. Eu não conheço ele. All I know is I wanted more. Só sabia que eu queria mais. And I was in Israel and I was on this E eu trip. estava em Israel nessa viagem. And Benny called everybody forward. E o Benny chamou todos para frente. And all of a sudden he pointed to me and said, "Bring that E man." de repente ele olhou para mim e falou: me And I tragam felt aquele homem. electricity go down my arm, across my face, and up my arm. E a eletricidade veio sobre meu braço, no meu rosto, no meu braço. And I went up on the E stage eu fui pro palco. and he said, "Jesus." E ele falou: Jesus. And it felt like a bolt of electricity hit me in the E chest parece que uma bola de eletricidade me acertou no and peito. threw me 10 feet through the E air me jogou 3 metros no ar. with ushers. Com obreiros me segurando. And then it happened again E aconteceu de novo. with ushers. And it Com happened os again obreiros. with De ushers. novo com obreiros, 3 vezes. And they laid me on the ground at the Sea of E Galilee. eles me deixaram ali no chão, no Mar da And Galileia. the power of God was coursing through my body. E o poder de Deus estava passando And I pelo meu said, "I corpo. don't care what it looks E like. eu falei: não me importa como vai I parecer. want you. Eu te quero. I don't care what it looks Eu like. não me importo como vai I want all parecer. that you'll give. Eu quero tudo que o Senhor tem para me dar. Fire always falls on sacrifice. E o fogo sempre cai sobre sacrifício. Hunger is a magnet for God. E a fome é um magnetismo para Deus. And I am here, E eu estou aqui, hungry again. faminto de novo. I traveled with Reinhard Bunke for 8.5 years. E eu viajei com o Reinhard Bunke por 8 anos e meio. And I got him to lay hands on me every time we were together. Todas as vezes que estávamos juntos, ele impunha as mãos sobre mim. Reinhard, I need to see people E saved. eu falava: Reinhard, eu preciso ver pessoas Pray for salvas. me. Ore por mim. Reinhard Bunke was the greatest evangelist to ever live on this planet. E o Reinhard Bunke foi o maior evangelista que já viveu nesse A very planeta. humble man. Um homem muito humilde. And I would say, "Pray for me." E
E eu falava, ora por mim. I need to see people Eu saved. preciso ver pessoas I need to salvas. see people Eu healed. preciso ver pessoas I want to curadas. see nations come to Eu Jesus. quero ver nações virem a Jesus. And he would pray for E me. ele orava por And he mim. would pray for me. E orava por mim. And every time E todas as vezes I have access to somebody eu tinha acesso a alguém that is anointed by God, que era ungido por Deus. I want them to pray E for eu me pedia para que eles orassem por mim. because I need more. Porque eu preciso de mais. We're not in this by ourselves. E nós não estamos nisso We need to sozinhos. understand that there are Precisamos other people in this entender body. que há outras pessoas no corpo. And God wants to touch people tonight. Deus quer tocar pessoas He nessa wants noite. to endue you with power Ele quer tonight. te encher de poder nessa noite. And we want to lay hands on E nós everybody that queremos wants impor as this. mãos sobre cada um que quer isso. And we're going to pray for everyone. E nós vamos orar por todos vocês. And I'm telling you right now E eu estou dizendo para vocês agora that dignity is not a fruit of the Spirit. que dignidade não é um fruto do Espírito, viu? Dignity is not a fruit of the Spirit. Dignidade não é um fruto do Espírito. You have to care less about what people think about Você you tem que se importar menos com o que os outros pensam de você and what God wants to do for you. e mais com o que Deus quer fazer com You have você. to care less about what you look like in front of people. Você tem que se importar menos com como você vai se parecer You have diante to das care the pessoas. most about how you represent Him on Mas this você earth. tem que assumir o máximo do que Ele tem que God wants representar to Ele touch nessa people. terra. Deus quer tocar as He wants pessoas, to fill people. quer encher as pessoas. And if you're willing, E se você está disposto, we're going to pray right now and lay vamos hands on orar people. agora e colocar as mãos sobre as pessoas. Are you guys okay? Estão bem, amados? If you're hungry, come through. Se você está faminto, vem. If you're not, Se go você home. não tá, volta para casa. I love you just the same. Amo vocês igual. God wants to endue you with power, Deus quer te empoderar. and He wants demons to flee when you E show up. Ele quer que os demônios tremam quando você aparece. Amen? Amém. Amen. Amém.